7 de maio... Não, 7 de junho. De junho? Isso. 7 de junho? É. 7 de junho de 26. 2026. Então, Sara, maio já ficou para trás? 7 Só de agora junho. em 2027. Maio agora só o ano que vem. Mas vamos lá. Nesse momento eu quero cumprimentar todas as pessoas que estão me seguindo nas redes sociais, no Brasil e nos demais países, com a preciosa presença do nosso precioso Yahoo. Nesse momento eu quero transmitir a vocês uma mensagem sincera, pura e verdadeira. Para você que deseja crescer na presença de Yahoo, eu vou lhe ensinar o segredo. Eu vou lhe mostrar como fazer para crescer e agradar a Yahoo. O primeiro passo é conhecer Yahoo. Vamos lá? Oséias capítulo 6, versículo 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Altíssimo Yahoo. Como a alva será a sua saída. Ele a nós virá como chuva seródia, que rega a terra. Vamos repetir? Oséias capítulo 6, versículo 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Altíssimo Yahoo. Como a alva será a sua saída, e ele a nós virá como chuva seródia que rega a terra. Conheçamos e prossigamos em conhecer a Yahoo. Yahoo, ele é uma força superior. Yahoo não é um personagem qualquer. Ele é uma força superior e perfeita. E com ele só há perfeição. A imperfeição deixa você longe de Yahoo. Como você vai conseguir conhecer a Yahoo? Dando o direito dele utilizar você. Mas como é isso? Quando você fala mal ou se envolve com a vida do seu semelhante, você está tirando o direito de Yahoo utilizar você e entregando o direito para Satanás utilizar você. Quando você maltrata qualquer que seja a pessoa, você está tirando o direito de Yahoo te utilizar e dando o direito de Satanás, os seres satânicos, utilizar você. Conheçamos e prossigamos em conhecer a Yahoo. Você só vai conhecer a Yahoo se você tiver uma mentalidade ligada a ele com atenção, fugindo das palavras errôneas. Eu encontrei com vários irmãos que vai conversar comigo, e eles continuam falando bom dia. Ele está dizendo que o diabo é bom. Quando você diz bom dia, você lê dia e depois bom, está abreviado diabo bom.
Enquanto você estiver pronunciando e dizendo que o diabo é bom, você não vai chegar em lugar nenhum. Vai ficar para trás. Quando você diz um dia, você está dizendo um diabo. 2 dias, 2 diabos. 3 dias, 3 diabos. Para conhecer Ialvo, tem que abandonar a bagagem satânica. De outra forma, você não vai conhecer Ialvo. Se você continuar com palavras sujas na tua boca, Ialvo vai ficar afastado de você. Não tem meio termo. Conheçamos e prossigamos a conhecer ao nosso precioso Ialvo. Tem irmãs, irmãos, que querem fazer os parentes ou amigos se converter a Ialvo na marra. Não é assim que funciona. Você está dando pérolas aos porcos. E Yahushua, uma certa feita, disse assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e vêm. Uma vez que você quer forçar alguém a crer em algo, você está trabalhando contra Yahweh, porque Yahweh não aceita nada forçado. Conheçamos e prossigamos em conhecer Yahweh. Você chegar em uma pessoa, pegar um cartão desse aqui, ó, entregar para a pessoa e dizer para a pessoa, olha, entra no YouTube, assista o vídeo YHWH e o absurdo das religiões, que você vai se surpreender com algo que você nunca imaginou, e sério. Você fazendo isso, você cumpriu o seu dever. Se a pessoa assistiu o vídeo e não enxergou nada, fecha a tua boca, você não precisa dizer mais nada para essa pessoa. Você precisa aprender a ser sábio ou sábia. As pessoas dizem, eu em torno de mim eu tenho problema com a minha família, não sei o que, porque você fica querendo enfiar Yahweh nelas de garganta abaixo. E não é por aí. Yahweh também não aceita o que você está fazendo. Você está trabalhando errado ou errada. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e vêm. Veja bem, o anúncio das boas novas, temos por obrigação anunciar a todos, mas já sabendo que são poucos que vão vir. Olha, em Mateus capítulo 7, versículo 6, não deis aos cães as coisas puras, lá escreve santa, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem e, voltando-se, vos despedacem. Se você fica forçando a pessoa a crer em algo, a pessoa começa a xingar e a blasfemar de algo. Você não pode fazer isso. Começa a xingar a você e a Yahweh. Você tem que ir com tranquilidade, como eu disse, dá um cartãozinho para a pessoa. Se você disser para a pessoa, olha, o nome de quem nos criou é Yahweh, e a pessoa já revidar contra você e tal, fecha a tua boca. Senão você vai desperdiçar. Agora, é tanto que no passado fizeram a parábola do semeador, que vou falar da forma que está na Bíblia, diz que o semeador saiu a semear e parte da semente caiu na beira do caminho. Aí veio as aves lá de cima e comeu. Quem são as aves lá de cima na parábola? Os seres satânicos que arrebatam o que foi colocado na mentalidade da pessoa. Caiu na beira do caminho.
Outra parte caiu em pedregais. Aí no meio das pedras não tem o que prosperar, porque não tem terra fértil, terra profunda, aí morre. Outra parte caiu no meio dos espinhos. Os espinhos sufocaram e morreram. Só teve uma parte que caiu, lá eles falam, boa terra. Então só vai, essa prosperou. Então aquilo que você falar, que chegar, vamos dizer, nas pessoas que é para chegar, essas pessoas vão enxergar, vão aceitar e vão prosseguir, procurar saber mais. Agora, uma vez que você mostrou, seja que para aquele que você chama de filho ou filha, ou para aquele que tu chama de mãe ou pai, e não quis, ou parente, esquece, esquece, esquece. Se você tem um fardo de dinheiro, o cidadão está passando fome, você vai dar uma nota de R$ 100, ele fica rejeitando, você vai ficar insistindo? Deixa ele se lascar. Agora, com o passar do tempo, a pessoa vai ver que está errada, porque tem um detalhe aí, que tem o grau de desobediência do passado. Não é por acaso que alguém nasce sem os olhos, cego. Não é por acaso que alguém nasce sem as pernas, outros sem as mãos. Não é por acaso que alguém fica numa cadeira de rodas. Não. Olha, o sistema Yalro é perfeito. E não é Yalro quem coloca a pessoa na cadeira de roda. Não é Yalro quem faz a pessoa nascer cega, muda ou surda. Não. Yalro deixou o estatuto. Se você obedecer às regras, você vai só se dar bem por onde você passar. Mas se você praticar males e viver fazendo coisas erradas, aquilo que você plantar, você vai colher no futuro. Então, a pessoa, numa geração que já passou, praticou coisas erradas, nasceu aqui, em sofrimento aí, pagando o que fez de errado. E quem morre aqui, que desce ao cemitério na situação feia, vai pagar também fora daqui, sem corpo canal. Eu disse na live que gravei ontem que são 5 infernos. Um deles é aqui. O segundo é quem morre, que não aceitou Yahweh, mas não vivia uma vida tão pesada, vai para um lugar inferior, pior do que esse aqui, sem corpo carnal, porém não é tão pesado. Agora, quem vai para o terceiro já ficou na situação pior. Quem vai para o quarto, a situação pior. Quem vai para o quinto dos infernos, aí lascou, que é a pior situação. E no quinto dos infernos vai ficar raçatando o futuro, com o que planta não se colhe, ele vai colher, vivendo só com tranqueira lá no lugar dele. Que ele foi quem enganou, enrolou o povo, na verdade, não foi só ele que enganou o povo também é tranqueira, tá? Não foi a culpa só em Rassatã, não, que não é só Rassatã, não. Então, aqueles que apronta, que não tem recuperação, vai morar com Rassatã, para Rassatã ver como é gostoso morar com tranqueira. Olha, quem planta colhe, ele vai colher. A punição de Rassatã vai ser essa, ele vai viver só com quem não presta no reino, no quinto dos infernos. Por quanto tempo, eu não sei. E depois o que Al vai fazer com ele e os demais, também não sei. Sei que a coisa é séria. Então, não queira dar pérolas aos porcos. Abraça Yalro e aprenda a falar pouco, ouvir bastante
e respeitar o seu semelhante, e respeitar a Yahweh e procurar fugir das palavras erradas. Tem o que falar, Sara? Eu só estou aqui, sabe como eu estou impactada com tudo que estou ouvindo. É forte, né? Não tenho nem palavras. Mas vamos avante, Yahweh é precioso, e vai cuidando de nós e vai cuidar de nós. Nós vamos fazer um encontro na cidade de Medeiros Neto, na Bahia. Esse encontro, ele começa 17, 18 e 19 de julho. Vai ser 3 tempos, sexta, sábado e domingo. Tá vindo, já tem irmãos de Brasília, que já confirmou que vai vir. Tem o irmão de Recife, que vai vir com a sanfona dele, irmão Cezinha. O irmão Oldemir de Arthur Nogueira já confirmou que vai vir com sua viola. E nós vamos ajuntar aqui viola, violão e sanfona. E tem irmãos de outros estados dizendo que vão vir também. E vamos avante, Yahweh é precioso e cuidará de cada um de nós. Eu vou falar algo. Eu acho que todo mundo sabe que a gente nunca deve se alegrar com a derrota dos outros, né? Eu passei um tempo na minha vida vendo, assim, aparecia uma pessoa dizendo, matou fulano, e aquela multidão olhar aquela situação. Eu ignorava aquilo, ficava triste. Uma certa vez aconteceu algo comigo que eu nunca esqueço. Eu fui levar o menino que eu tenho como filho, meu filho, na escola, e eu vinha com uma colega minha. Eu me sentei num banco, gente. Isso aconteceu comigo. Quando eu estou sentada ali no banco, eu fiquei assim. Quando eu lembro disso, isso me estremece. Eu fiquei sabendo que eu saísse daquele banco, porque ali tinha sido executada uma pessoa. E que não era para mim estar pisando ali. Eu dei um pulo muito grande, aquele pulo que eu dei, que eu nem imagino como foi que eu pulei ali. E eu falei para minha amiga, alguém morreu aqui? Ela disse, tu não lembra, não? E no início que a gente veio morar aqui, executaram uma pessoa aí nesse lugarzinho que você estava pisando. Eu não sabia. Então, assim, gente, não é fácil você se alegrar com o sangue de alguém que foi derramado ali, mesmo que aquela pessoa podia estar em qualquer posição, que eu não concordo nunca a pessoa tirar a vida do outro. Olha, É pesado, tá? a Sara falando isso daí, eu vou mostrar para vocês como o Yahweh trabalha. Nós estamos fazendo aqui uma área para os irmãos armarem as suas barracas, né? E daí que acontece? Nós contamos, eu tinha que comprar uns eucalipto. E daí a madeira, uns palcos de eucalipto de 5 metros de comprimento. Aí eu contei, tem que trazer 12 para completar. Aí quando eu cheguei lá para comprar, eu fiquei sabendo que eu teria que comprar um a mais. Eu saí daqui, contado, nós já tinha feito um lado, e aí nós estávamos fazendo o segundo lado, e no segundo lado pegaria 12. Aí eu contei os 12 certinho, que já tinha pego do outro lado, e a mesma coisa ia ser do lado que nós ia fazer. Quando foi no momento que eu fui comprar, eu fiquei sabendo que eu comprasse um a mais. E comprei. Aí hoje, o irmão Alexandre, o Aníbal e o Luquinhas fazendo. O Luquinhas disse assim, irmão Juarez, vai ter que trocar aquele eucalipto lá da ponta que nós colocamos, era para mim ter te falado e eu esqueci. Porque aquele eucalipto é fino. Mas aí eu falei assim, mas como eu comprei um a mais sem saber para que era, então é para isso. É para usar para fazer a troca ali do que tem que trocar. Aí tiraram e colocaram o outro que eu comprei. Se fosse vocês, que Yahweh mostrou assim, tem que comprar um a mais, você ficar aqui assim, mas por que eu tenho que comprar mais? Para quê? Vocês não sabem manter o silêncio nas coisas. Eu não questionei nada. É igual quando eu estava em São Paulo, que Yahweh me mostrou que a Bíblia tinha coisa errada, eu não questionei o que estava errado. Fiquei calado. Se Yahweh me mostrou que está errado,
no tempo certo, ele vai me dizer o que está acontecendo, esperar no tempo dele. Não é querer passar o carro adiante dos bois. Quando eu estava indo para a igreja, que mostrou para mim que o nome Jesus não era o nome do Messias, também não questionei. Fiquei calado. Aquilo ficou comigo. Então vocês têm que aprender a conhecer Yahweh. Yahweh não é do jeito seus, não. Trabalha no silêncio. Quem fala muito dá bom dia, cavalo, é assim que diz o ditado do povo. Hã? Dizem que até o tolo, quando fica calado, é sábio. Yahweh já disse, Yahweh trabalha no silêncio. Tem uma irmã que disse para mim, numa ligação essa semana, ela disse, irmão Juarez, quando nós estávamos no encontro lá na casa do Eloy, no Paraná, na hora de a gente despedir, você deu um beijo na minha mão e disse para mim, minha irmã, contenda com ninguém, não discute com ninguém nada. E aprenda a ficar em silêncio quando alguém lhe desagradar. Ela disse que colocou isso em prática e isso é que está fazendo ela vencer. Ela não esqueceu dessa palavra. 0, fechar a boca, não contender. E quando alguém falar o que a pessoa não gosta, manter o silêncio. E aguardar, esperar em algo, porque ele conforta. Uma vez que alguém revida contra você e alguém vem contra você e você revida contra esse alguém, você deu o direito de Satanás te usar e usar esse alguém e afastou a presença de Yahweh da sua vida. E quando você mantém o silêncio, não revida, o inimigo, de forma automática, é obrigado a afastar de você e, de forma automática, a presença de Yahweh chega em você e te dá mais força. Quando o homem ou a mulher fica falando mal da vida de A, ou B ou C, de forma automática você afastou o mensageiro de Yahweh de ti. E de forma automática se deu direito os seres satânicos trabalharem na tua vida. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Altíssimo Yahweh. Porque ele é como a chuva que desce sobre você para lhe ajudar, se você manter um conhecimento com ele. As pessoas perecem por falta de conhecimento e de obediência, de obedecer a Yahweh. No lugar da palavra obediência, vamos colocar obedecer a Yahweh. Temos que obedecer, respeitar a Yahweh. Isso é precioso. Agora, seja feita a vontade de Yahweh. Eu vou em frente, as pessoas boas, bem intencionadas, Yahweh hão de as ajudar. E as que estão em más lençóis, se retratar a situação feia que vivem praticando e procurar Yahweh, é lógico que a situação vai melhorando, o quadro melhora. Cada um colherá o que planta agora, no futuro colherá. Aquilo que você plantar agora, no futuro vai colher. E a salvação depende de você. Yahweh está pronto a nos ajudar. Vai depender de nós. Ok? Um abração a todos. Yahweh cuidará de cada um de nós. Que assim seja. Que assim seja. Eu coloco assim essa frase. Yahweh cuidará de cada um de nós. Não pensa você que Yahweh vai pegar você cagado e dar banho em você. Não.
Se você tiver cagado, quem tem que tomar o banho é você. Aquilo que você pode fazer, Ial não faz por você, não. Ial cuida em lhe ajudar, desde que você abre a porta para receber essa ajuda. Mas Ial não força a porta, não. Se você se prontificar a buscar Ial, a servir a Ial, a respeitar o seu semelhante, a procurar vigiar, deixar o que não presta para lá e começar a andar de forma correta, aí algo vai cuidar de você. Agora, se você entrar por outra porta, você vai ter problema. E algo pode até não deixar o inimigo tirar você do corpo carnal, mas que você sofre, sofre. Agora, Yahweh tem um grande carinho, um grande zelo para aqueles e aquelas que o procuram. Se vocês falam, mas eu sou fraco, eu sou fraca, não importa. Só de você ter boas intenções e ter um grande desejo em servir a Yahweh com zelo, com carinho, com respeito, de forma automática já procura lhe ajudar. É assim que funciona. Yahweh cuidará de cada um de nós. Se nós procurar, deixar ele cuidar de nós. Agora, se você não quer ajuda, que se você começar a fazer tudo que não presta, você não está querendo ajuda de Yahweh, porque Yahweh não ajuda quem só vive fazendo o que não presta. Ajuda é para quem quer ajuda. Uma vez que você está fazendo o que não presta, você não está querendo ajuda de Yahweh. Você está se entregando a Satanás, se jogando aos braços dele. Como é que Yahweh vai intervir nisso? Não tem como. Ok? Vamos avante. Yahweh cuidará de cada um de nós. Que assim seja. Que assim seja. Pesadinho, né?